Olá, bem-vindo ao canal de História 7 Minutos. Eu vou falar um pouco sobre o processo de independência do Brasil. Bom, o processo de independência do Brasil começou no finalzinho de 1807 com a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Em 1807, Portugal foi invadido pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Portugal foi invadido porque o governo português desobedeceu o bloqueio continental. Aquele decreto que Napoleão baixou em 1806 proibindo os países europeus de comprar ou vender produtos para a Inglaterra. Portugal desobedeceu e o Napoleão foi lá e invadiu Portugal. Com medo, toda a corte portuguesa, a família real, se transferiu para o Brasil, chegando aqui em 1808. Bom, com a corte no Brasil, o príncipe regente Dom João, ele teve que tomar uma série de medidas administrativas, E foram essas medidas que deram início ao processo de independência do Brasil. A abertura dos portos foi o primeiro decreto que ele assinou, foi a primeira benfeitoria. Depois, criação do Banco do Brasil, autorização para a instalação de manufaturas, criação da Biblioteca Real, criação da imprensa régia, criação da primeira escola de medicina. Então foi uma série de transformações que aconteceram com a presença da família real aqui no Brasil. Então o Brasil passou a ter uma estrutura administrativa. Esse é o processo de independência. Em 1815, Dom João elevou o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. E aí o Brasil já não era mais colônia, deixou de ser colônia, virou Reino Unido. A família real se transferiu para o Brasil e chegaram cerca de 15 mil pessoas ricas, membros da elite portuguesa, da nobreza. No Brasil não tinha estrutura para receber toda essa gente, E o que eles fizeram? Para se hospedarem, confiscaram as melhores casas. Eles colocavam as letras PR, que significava príncipe regente ou propriedade real. Mas os brasileiros deram outro sentido para essas letras. Ponha-se na rua. No primeiro momento, as pessoas gostavam, se sentiam honradas em oferecer sua casa para o rei, para os amigos do rei, para a família do rei. Mas depois eles perceberam que isso foi uma roubada, que eles estavam sendo roubados e muita gente passou a fazer oposição ao Dom João. Em 1816, a mãe de Dom João morreu. Dona Maria I, a Rainha Louca, morreu e o Dom João foi coroado com o título de Dom João VI. Em 1815, Napoleão foi preso, então não representava mais perigo lá na Europa. Quando o Dom João veio para o Brasil, os portugueses ficaram lá lutando contra os franceses, apoiados pelos ingleses. Rapidamente eles derrotaram os franceses. Os franceses não ficaram muito tempo lá em Portugal. E quem passou a ajudar na administração de Portugal foram os ingleses. Mas em 1820 os portugueses se revoltaram, expulsaram os ingleses e passaram a exigir a volta da família real a Portugal. Esse evento histórico recebeu o nome de Revolução do Porto ou a Revolução Liberal do Porto. Em 1821, pressionado pelas cortes portuguesas, as cortes era o nome que se dava ao parlamento português, o Dom João teve que retornar para Portugal. Mas ele deixou aqui no Brasil o seu filho, o príncipe regente Dom Pedro. As cortes não aceitaram isso, Eles queriam que toda a família real voltasse para Portugal. Eles não queriam que a família real estivesse na colônia, governando a colônia e a metrópole, Eles queriam, na verdade, a ideia deles era transformar o Brasil de novo em colônia, uma espécie de recolonização. A elite do Brasil, nesses 13 anos que a família real ficou no Brasil, de 1808 a 1821, já tinha uma pequena elite de comerciantes, eles estavam aglomerados no Partido Brasileiro. Então eles se aproximaram do Dom Pedro, eles sabiam qual era o interesse
das cortes portuguesas se aproximaram do Dom Pedro e, junto com a sua esposa, a Imperatriz Leopoldina, o José Bonifácio, eles vão convencer o Dom Pedro a ficar no Brasil. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu um abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas, que para a época era muita assinatura. Então ele decidiu ficar no Brasil, reuniu a imprensa e anunciou que ficaria no Brasil. Esse dia é marcado como o dia do fico. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Em Portugal, as cortes não aceitaram isso e enviaram soldados para buscar o Dom Pedro à força. No dia 28 de agosto, um navio vindo de Lisboa chega ao Rio trazendo notícias bombásticas. Os portugueses ordenam a volta imediata do príncipe e o fim dos privilégios brasileiros. Por privilégio, tudo aquilo que tinha livrado o Brasil do terrível pacto colonial. No dia 7 de setembro de 1822, ele rompeu oficialmente com Portugal, proclamando a independência do Brasil e assumindo o governo com o título de Dom Pedro I. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando que isso é um pequeno resumo para que você tenha condições de pesquisar mais e ir a fundo se você tiver curiosidade. Muito obrigado!